Calma, pessoal! Detonando! Vamos lá! Raça, firme e forte! Continuar na resolução das questões. Vá com o quadro comigo, por favor. Vamos lá! Vamos com tudo pra cima. OAB 2006.1. Assinale a opção incorreta. Ele quer a opção incorreta no que se refere aos princípios e garantias constitucionais do processo penal. Vamos lá. Alternativa A. O preso em flagrante delito, ainda que identificado civilmente, deve ser submetido à identificação criminal, inclusive pelo processo datiloscópico. Que absurdo, pessoal! A Constituição Federal de 1988 acabou com isso daí, lá no artigo 5º. Inciso o quê? Inciso 58, professor. O que é que estabelece o artigo 5º no seu inciso 58? Que ao civilmente identificado não se imporá processo de identificação datiloscópica. O civilmente identificado, ele não passa por processo de identificação datiloscópica, salvo, qual é a ressalva, professor? A excepcionalidade, porque a regra é, está identificado civilmente, não passa pela identificação datiloscópica, salvo nos casos previstos em lei. Professor, aí, cite exemplo, por exemplo, quando tem suspeita de fraude, suspeita do documento está fraudado, ou quando o documento está rasurado, aí tudo bem. Ok? Então, nos casos previstos em lei, inclusive tem a nova lei aí da identificação criminal, não é isso? É. Mas a regra é, não se impõe identificação datiloscópica àquela pessoa que já é identificada civilmente. Tudo bem? Vamos lá. Próxima alternativa. Ele quer a incorreta, né? Então, você marca logo a letra A. A incorreta é a letra A, professor. É aquele que a letra... Ele quer a incorreta. Então, pronto. Já tem até a resposta da questão. Vamos às outras aí por desencargo de consciência. Em consonância com o princípio da igualdade das partes e do contraditório, igualdade das partes e contraditório. Sempre que for carreado, levado, né, aos autos, documento novo, relevante para a decisão, deve ser concedida à parte contrária, em face da qual foi produzida a prova, oportunidade de manifestação a respeito. É claro. Isso aqui é o princípio. Que princípio, professor? Princípio do contraditório. Princípio base lá do processo penal, princípio do contraditório. O contraditório, ele é o binômio. Que binômio, professor? Ele é um binômio, né? Binômio, que é o direito à informação. Contraditório, ele é o direito à informação, professor, e o direito à reação. Reação. O acusado, ele tem direito de ser informado. O acusado, as partes, né? Eu falo do acusado, podia ser o querelante na ação penal privada, ou o próprio Ministério Público, que também é parte, ou querelado, no caso, se for querelado, querelante, Ministério Público, né? Ou acusado. Aí o que é que ocorre? As partes, qualquer que seja a parte, tanto o órgão acusador como acusado, obrigatoriamente, elas devem se manifestar, elas devem ter garantida ao menos a oportunidade para se manifestar acerca de qualquer novidade, qualquer acontecimento novo no curso do processo. O caso que ele cita exemplo aí é documento novo que é carreado, né, levado aos autos. Uma parte ingressa com o documento dentro dos autos. A outra parte, ela precisa se manifestar. É o binômio do contraditório. Ela tem direito a quê, professor? Ela tem direito de ser informada sobre esse documento, para que seja oportunizada a ela também o quê? O direito à reação. Ela tem direito de quê? De ser informada, é o direito à informação, e o direito de contraditar, o direito de reagir, é o direito à reação. Ok? Então, essa alternativa aí, perfeita, corretíssima, né? Irrepreensível aí, essa alternativa aí. Vamos à próxima. Por desencargo de consciência. Todo acusado tem direito à finalização do processo criminal
dentro dos prazos previstos na lei processual. Ok, perfeito. É um direito mesmo. Ou em tempo razoável, não se tolerando demora. Às vezes você tem uma pequena demora, e a pequena demora dentro da razoabilidade ainda se admite. Não se tolerando demora injustificável e abusiva, por inércia dos órgãos do Estado, administração. Corretíssimo. Inclusive, hoje em dia, é direito fundamental. Vocês sabem que foi inserido na Constituição Federal, foi inserido por meio de emenda constitucional, o direito fundamental à duração razoável do processo. Professor Fernando Castelo Branco já deve ter comentado isso aí nas aulas de direito constitucional. É o direito fundamental à duração razoável do processo. E esse direito fundamental à duração razoável do processo é importante não é apenas para o acusado, não. É importante para o acusado porque o processo gera traumas, gera constrangimentos, e a pessoa pode ter direito, por exemplo, à celeridade processual, não apenas no aspecto, professor, porque é inocente e deve ser logo absolvido. Não. Mesmo que seja culpado, e mesmo que tenha provas contra ele, e mesmo que vá ser condenado, a injustificável demora gera constrangimentos, gera mazelas, afora a própria pena que vai ser executada. A própria demora gera para o acusado, mesmo aquele que vai ser condenado, porque merece juridicamente ser condenado, mas gera mazela para ele. Termina sendo outro tipo de pena, indiretamente, um processo muito demorado. E também para a vítima, porque a vítima tem interesse na reparação do dano, doutor. A sentença penal condenatória, transitada em julgado, ela é título o quê? Título executivo judicial. A vítima tem interesse na reparação do dano. Afora isso, afora o acusado, afora a vítima, a duração razoável do processo é importante para mim, importante para vocês, importante para toda a coletividade, professor. Por quê? Porque faz com que a justiça tenha mais credibilidade e com que as pessoas em geral, eu, vocês, nós tenhamos mais fé, fé mesmo, crença numa justiça melhor. Aquela questão da efetividade da justiça. Porque o sentimento que a maioria das pessoas tem é um sentimento que é até um sentimento realista, de que a justiça não tem efetividade. Tudo bem? É fundamental, não apenas para o acusado, nem para a vítima ou os familiares da vítima, mas também para a coletividade, a duração razoável do processo. Para a efetividade da justiça. A efetividade da justiça passa pela duração razoável do processo, que hoje é direito fundamental, esculpido lá na Constituição Federal. Vamos lá, detonando. D. O devido processo legal, princípio do devido processo legal, foi esculpido na Constituição da República como cláusula pétrea, perfeito, para vedar que qualquer cidadão seja privado de sua liberdade ou de seus bens sem que se realize um julgamento justo, ou seja, informado pelo devido processo legal. Doutor, o devido processo legal, esse princípio está lá no artigo 5º também, da Constituição Federal de 88, professor. E o devido processo legal, ele é um conjunto de princípios, é mesmo, professor? Ele é um princípio que tem como base um conjunto de princípios, é isso aí. Percebam, o devido processo legal, ele é o quê? Ele é o contraditório. O devido processo legal, professor, ele é o quê? Ele é a ampla defesa. O devido processo legal é um direito ao silêncio que todo acusado tem, do qual decorre também o princípio segundo o qual ninguém pode produzir provas contra si mesmo. O princípio da não autoincriminação. O devido processo legal é o princípio da publicidade. Tudo isso aí, professor, tudo isso aí. Ou seja, dentre outros princípios, todo esse conjunto, né? Isso aqui é um conjunto. Todo esse conjunto de princípios constitucionais do processo